O que aconteceu com o Flamengo depois da Copa do Mundo? Por que o time caiu tanto de desempenho? Por que o time tá jogando tão mal? Por que tantos tropeços? O que tá acontecendo com o time treinado por Leonardo Jardim e por que esse time tá tão mal? Se você não me conhece, eu sou o Bruno Pet e hoje a gente vai destrinchar aqui um pouquinho taticamente, tecnicamente, o que tá acontecendo com esse Flamengo, o que o Flamengo tem falhado nos jogos contra a Inter, contra São Paulo e o que o Leonardo Jardim precisa fazer para tentar recuperar o bom futebol no Flamengo. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, porque isso é muito importante para o nosso canal aqui poder crescer cada vez mais, rumo aos 30 mil inscritos. Eu já deixei aqui a cara do Leonardo Jardim, essa cara de preocupação, mas eu já vou aqui partir já para os lances de jogo, começando aqui uma análise um pouquinho mais detalhada e minuciosa daquele que é o primeiro erro, a primeira falha que eu tenho identificado com frequência nos jogos do Flamengo, que é em relação à linha defensiva. A linha defensiva do Flamengo, os dois zagueiros e os dois laterais, eles têm ficado muito desincronizados, sem coordenação. E o gol do São Paulo mostra um pouquinho disso e depois a gente vai mostrar outros lances também que mostram isso. Então aqui é o lance do gol do São Paulo, né? O São Paulo consegue fazer a bola chegar aqui do lado esquerdo e repara que depois de circular um pouco a bola, um pouquinho antes de sair o cruzamento, olha como é que o Léo Pereira, nessa imagem não dá pra ver tão perfeitamente, eu vou mostrar um outro momento que depois dá pra ver melhor, mas repara como, deixa eu ver se eu já acho aqui direto, repara como o Léo Pereira aqui, essa imagem dá pra ver certinho, repara como o Léo Pereira, ele tá mais fundo, ele tá mais atrás, uns passinhos aqui, um passinho e meio mais recuado do que o restante da linha de defesa. Esse é o Royal, lateral direito, esse é o Vitão, o zagueiro, esse é o Alexandro, lateral esquerdo. Todos eles estão aqui mais ou menos na mesma altura, mas o Léo Pereira ele está um pouco mais fundo. E é graças a esse posicionamento do Léo Pereira que sai o cruzamento. O Caleri consegue atacar aqui o espaço nas costas do Vitão e acaba fazendo o gol. E esse tipo de falha se repetiu e não do mesmo jogador contra o Internacional, no gol que o Inter fez contra o Flamengo. Se a gente for olhar aqui, ó, é um lance que o Inter constrói pelo lado direito do ataque ali as costas do Alexandre, o Flamengo até consegue fazer a bola recuar um pouquinho mais, mas de novo consegue atacar esse espaço e olha aqui o que acontece. De novo a linha de defesa do Flamengo quebrada, desincronizada e desalinhada. Dessa vez os dois zagueiros estão aqui na mesma altura, porém o Varela está um pouquinho mais fundo e na hora que sai esse passe, lá, na hora que o Alan Patrick vai dar o passe, o Varela é quem está a condição para o Carboneiro receber o passe. Se o Varela estivesse na mesma altura aqui da linha do Vitão e do Léo Pereira, o Carboneiro estaria em posição irregular e esse gol que acaba nem saindo diretamente, né? O Carboneiro recebe, o Rossi faz a defesa, a bola volta e no rebote é que o Vitinho faz o gol do Internacional. Mas se o Varela estivesse aqui na mesma altura dos zagueiros, muito provavelmente o Carboneiro estaria em posição irregular e esse gol não teria acontecido. Então tem tido uma falha consistente da linha de defesa do Flamengo. Eu mostrei aqui dois lances que deram em gol, que resultaram em gol para o adversário. Mas a gente podia trazer aqui outros lances que também mostram essa falha consistente que o Flamengo está tendo. Então um outro problema defensivo, e olha, são muitos, tá? O Flamengo está se defendendo muito mal. Mas um outro problema defensivo a gente pode ver quando a gente olha para esse gol contra o São Paulo. E também em outros lances, mas eu vou me ater a esse gol contra o São Paulo, que esse gol do São Paulo. A falta de pressão que o Flamengo tem colocado no jogador adversário que tem a bola. É muita liberdade para o cara receber, pensar, olhar, levantar a cabeça, ver se vai dar o passe para frente, se vai circular a bola. Olha como é que o jogador do São Paulo recebe, conduz, chega à frente, olha. Aí depois de um tempão, a Arrascaeta chega, ele vê que não tem ninguém aqui para fazer o cruzamento, o Caleri tá aqui em posição irregular, ele volta, circula, e na hora que ele dá o passe aqui pro Marco Antônio, olha como é que ele tá com liberdade, livre também, recebe, domina, pensa, aí ele vai e devolve a bola no jogador do São Paulo aqui, no Osório, e aí depois o Osório, com toda a liberdade do mundo, faz o cruzamento pro Caleri fazer o gol. Repara como não tem pressão em volta dele. E muita gente coloca a culpa disso, né, mais nos volantes, no Pulgar e no Jorginho, nesse lance aqui mais especificamente no Pulgar, porque ele era o jogador mais próximo, mas aqui teve também uma questão tática, né, do São Paulo ter começado num 4-4-2 losango, depois ter passado a jogar com pontas, e isso fez com que os pontas do Flamengo tivessem que baixar para acompanhar mais as subidas aqui do lateral, a dobradinha do lateral
com o ponto, e repara, como o Lino tá fundo, na mesma altura da linha de defesa, e olha como é que o Bruno Henrique também tá fundo. Isso esvaziou muito o meio de campo do Flamengo, e essa circulação de bola aqui do São Paulo ficou realmente com muita liberdade. Então esse é mais um ponto. Então, já é o segundo problema defensivo que a gente está citando aqui. Falta de coordenação da linha de defesa e falta de pressão ao portador da bola. Um outro ponto, um outro aspecto que o Flamengo também tem falhado e que apareceu no gol do Internacional, o lado esquerdo da defesa. O Flamengo é um time que quando sai para o ataque, e até quando sai um pouquinho mais para o ataque, quando tem um pouco mais a bola, sobe com os dois laterais ao mesmo tempo. Então, as costas dos laterais viram uma fragilidade. Mas mesmo quando o time está se defendendo, postado para se defender, esse lado esquerdo não está organizado, não está azeitado. Repara aqui como no primeiro momento, aqui na origem do gol do Internacional, o Vitinho é quem abre aqui como quem vai dar essa opção aqui de passe no pé e obriga aqui o Alexandre a saltar nele. E imediatamente o Bruno Henrique faz esse movimento aqui de dentro para fora para atacar o espaço nas costas do Alexandre. A bola entra no Bruno Henrique. A gente vai ver lá que a bola vai entrar nele. Ele até domina mal a bola, ele domina para trás, ó, vai perder tempo se ele domina para frente. Podia já criar um ataque perigoso a partir daqui, mas ele domina mal, o Flamengo consegue atrasar a jogada. Mas logo depois, logo na sequência, repara como de novo vai acontecer o mesmo movimento. O Alexandre aqui saltando na marcação e um jogador, dessa vez o Alan Patrick, buscando aqui o espaço nas costas do Alexandre para receber. A bola entra no Alan Patrick e é o Alan Patrick quem serve o Carboneiro para fazer o gol. Mas para mostrar que isso aqui é uma situação constante, corriqueira, que foi corriqueira nesse jogo, olha aqui um lance aos 20. Repara como o Alexandre estava até preocupado aqui de tomar essa infiltração nas costas. Dessa vez, num primeiro momento, ele nem salta aqui na marcação. Ele fica aqui mais recuado para não deixar essa bola entrar nas costas. A bola entra aqui no Vitinho um pouco mais aberto. Mas em determinado momento, nessa mesma jogada, ele acaba tendo que saltar de novo na marcação, porque tem um buraco, tem uma falha defensiva por aqui, e o Bruno Henrique vai atacar o espaço nas costas dele de novo. Aqui, com poucos segundos de jogo, a gente vai ver mais uma vez essa mesma jogada. Alexandre saindo pro ataque, ele vai errar o passe aqui, já uma jogada de contra-ataque, mostrando aqui os dois laterais do Flamengo atacando, subindo ao mesmo tempo, né? Assim que joga o Flamengo do Leonardo Jardim, segura os dois volantes perto dos zagueiros e deixa os laterais mais espetados, mais avançados. O Alexandre acaba errando um passe aqui para dentro, olha lá. E imediatamente a primeira opção de passe do Internacional é justamente buscar o espaço nas costas do Alexandre. Então é uma falha muito consistente desse Flamengo, e não é só por conta do Alexandre, tá? Porque quando a gente lembra, olha aquele jogo contra a Chapecoense, que o Flamengo ganhou por 4-0 com certa facilidade, mas aqui aos 77 minutos, já no segundo tempo, a Chape criou uma oportunidade justamente buscando esse espaço nas costas de lateral, olha lá. A Alexandre aqui de novo saltando na marcação, nessa altura que o Alexandre já tinha entrado no lugar do Ayrton Lucas, mas o Alexandre saltando na marcação, um jogador entrando nas costas, a bola entra nesse jogador, o jogador tenta o cruzamento, a Chape acaba não conseguindo atacar por ali, mas continua com a bola, permanece no ataque, circula e de novo olha o que vai acontecer. O Alexandre salta na marcação, olha lá, sai de posição e logo na sequência essa bola vai entrar. Onde é que está o Alexandre? Onde é que essa bola vai entrar? Justamente no espaço aqui nas costas do Alexandre. Você vê que o Pulgar até está tentando aqui fazer a cobertura, mas a cobertura não é bem feita. Essa bola entra aqui nas costas e a Chape consegue criar aqui uma possibilidade aqui de finalização perigosa. Então já é o terceiro problema defensivo que a gente está falando aqui desse Flamengo. Beleza. Vamos para mais um, que apareceu muito contra o Internacional. O Flamengo está deixando esse espaço entre os volantes e os zagueiros, entre a linha de meio campo e a linha de defesa, espaço que a gente chama de entrelinhas, muito exposto. O Internacional conseguiu encontrar o espaço ali várias vezes. Eu vou dar aqui só um exemplo, mas repara. De novo, lado esquerdo vazio. De novo, o Internacional consegue progredir por ali. E olha como é que tem espaço para o Jorginho ter que baixar aqui para tentar fechar um pouco mais esse lado esquerdo. E olha como é que esse jogador do Internacional vai circular nas costas dele. Ela vai se desgarrar aqui da marcação. No momento que o Jorginho fica mais atento no jogador aqui que está vindo com a bola, esse cara aqui vai ficar um pouco mais desgarrado. Aparece justamente nesse espaço entre os zagueiros e os volantes. Vai receber o passe. E a partir daqui o Inter consegue criar uma oportunidade. Repara que até o jogador do Inter domina mal a bola lá. A bola escapole dele, mas o espaço entre linhas do Flamengo está ficando tão grande que mesmo dominando mal ele consegue ainda ficar com a bola e construir a jogada de ataque a partir dali. Então, mais uma falha defensiva que o Flamengo vem tendo. O Jorginho
vem mal, né, nos últimos jogos e tem ajudado ali a dificultar um pouquinho essa questão defensiva do entrelinhas do Flamengo. Segundo motivo, assim, mais geral, que eu acho que o Flamengo tá pecando muito, a ineficiência ofensiva. Se a gente olhar aqui para esses dados, aqui são os dados de ataques posicionais do Flamengo, e a gente vai olhar para os ataques posicionais que terminam com remates. O que isso quer dizer? Ataque posicional é sempre que o time tem a bola, o adversário está organizado e eu vou atacar. E é o que o Flamengo acaba mais tendo nos jogos, né? O adversário se fecha um pouquinho mais, se organiza defensivamente e o Flamengo tem que trocar passes para tentar gerar espaços dentro do sistema defensivo adversário. Isso é um ataque posicional. E quantos desses ataques posicionais o Flamengo contra os seus adversários nos últimos jogos, o Flamengo está conseguindo converter em finalizações? Ou seja, quantas vezes o Flamengo está sendo efetivo a partir desses ataques posicionais? E quando a gente olha aqui para os números, ó, contra o Internacional, o Flamengo esteve nessa situação de ataque posicional 42 vezes e só conseguiu finalizar 8 dessas 42, 19%. Então, se você olhar essa barrinha aqui azul mais clara, ela é muito maior do que a azul escura. E é uma média aqui maior do que quando a gente olha aqui para o restante da temporada. Agora vamos ver aqui contra o São Paulo. 30 ataques posicionais e só 4 com finalizações. 13%. Se eu não me engano, essa aqui é a segunda pior marca do Flamengo em toda a temporada. Foi o jogo em que o Flamengo foi menos efetivo a partir dessas organizações ofensivas dentro de um jogo. Então essa ineficiência do Flamengo está sendo realmente um ponto importante ali que o Flamengo está tendo dificuldade. É claro, isso também é muito por conta das falhas técnicas, né? O Flamengo, por exemplo, contra o Internacional, conseguiu várias vezes achar esse espaço aqui, ó, do Pedro, atrair aqui um dos zagueiros. Olha lá, o Flamengo consegue atrair aqui um dos jogadores da linha de defesa, gera um buraco pro Carrascal depois. Olha lá, como é que o Pedro atrai, o Flamengo atrai a linha de defesa, a bola entra no Pedro e o Carrascal vai conseguir entrar aqui com liberdade. Olha lá. A bola acaba entrando no Carrascal, o Carrascal acaba desperdiçando. Então esse era um espaço que o Flamengo até conseguia gerar, mas não conseguiu ser consistente a partir desse espaço, porque acontecia muitas vezes isso aqui, ó. O Flamengo vinha circulando a bola, ó, a bola vai entrar aqui do lado direito, o Flamengo vai de novo conseguir gerar esse espaço aqui. Repara como quebra a linha de defesa do Inter, tem um buraco aqui. Esse jogador internacional tá aqui fechando o Carrascal, mas também tá se preocupando com o Varela, ou seja, se esse passe aqui entra, seria uma situação aqui de 2 contra 1 contra o jogador do Internacional. Só que esse passe aqui que vem do Jorginho é um passe muito ruim pro Vitão. Aí o Vitão não consegue dominar, a bola escapole. Olha lá. E o Vitão acaba na pressão ali, pressionado, jogando essa bola para fora. Mas se esse passe aqui entra, se não tem esse erro técnico de passe do Jorginho pro Vitão, era uma excelente oportunidade que o Flamengo poderia criar aqui contra o Internacional. Bom, um terceiro motivo que eu acho que está atrapalhando esse Flamengo do Leonardo Jardim. O Flamengo tem sido um time com pouquíssimo capacidade de controlar os jogos. E tem um dado que mostra um pouco isso. Esse aqui, esse gráfico que a gente está vendo aqui, ó, é o gráfico de... Aqui, vou até diminuir para a gente poder ver o gráfico todo. Esse gráfico que a gente está vendo aqui, bem do lado direito onde está o meu mouse. Esse gráfico aqui mostra a quantidade de alívios que o Flamengo faz dentro dos seus jogos. O que é um alívio? É quando um jogador tem a capacidade de dominar a bola ou dar um passe para um companheiro e ele prefere dar um chutão, limpar a bola ou tirar a bola de dentro da área de qualquer maneira. Ele se livra da bola, ele não tenta controlar a bola e reter a posse de bola. Isso é um alívio. E repara nisso aqui, nesse retrospecto recente aqui do Flamengo. Olha como é que esse número de alívios aumentou muito. 22 contra o Internacional, 30 contra o São Paulo, 35 contra a Chape, 28 aqui no amistoso, nos jogos amistosos também estão contando aqui contra o Olímpia, 24 contra o Benfica, também um jogo amistoso, e aqui o jogo contra o Curitiba, um número um pouquinho mais baixo, que foi o último jogo antes da Copa do Mundo. Então repara, há uma tendência aqui desse número de alívios do Flamengo ser muito mais alto do que vinha sendo ao longo da temporada. Ou seja, o Flamengo é um time que se livra mais da bola, tem menos controle do jogo, tem tido mais dificuldade. Isso aqui pra mim é muito representativo, dado porque a gente não tem visto o Flamengo conseguir controlar os seus jogos. O Flamengo não tem tido a tranquilidade e a capacidade de reter a posse de bola. É claro que tudo isso que eu tô falando aqui tem
todo o envolvimento e todas as questões do Flamengo ter tido mais de um mês parado. Muitos jogadores ficaram fora, ficaram na Copa do Mundo, dentro de um outro planejamento, dentro de uma outra metodologia de treinamentos, dentro de um outro esquema tático, enfim. E quando esses caras retornaram, leva ali um certo tempo para você voltar a criar essa sinergia. Mas o Flamengo perdeu muito entrosamento em vários aspectos. Eu listei aqui alguns deles. O Flamengo precisa, urgentemente, porque as competições estão chegando aí, daqui a pouco tem mata-mata de Libertadores, o Flamengo está se afastando do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O Flamengo precisa, se quiser continuar, é claro, brigando por esses títulos, precisa urgentemente melhorar em muitos aspectos. O Flamengo é um time que não vem jogando bem, não vem perdendo os seus jogos por detalhes, contra São Paulo e contra o Internacional. Poderia ter perdido jogos, acabou conseguindo empatar os dois, mas o Flamengo é um time que não vem desempenhando bem. E é a partir do desempenho que a gente vislumbra o futuro. Se o desempenho não tá legal, isso quer dizer que o futuro pode não ser dos melhores para o Flamengo. O Flamengo precisa evoluir, precisa melhorar urgentemente, caso queira continuar disputando e brigando pelos principais títulos do campeonato. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para a gente poder chegar aos 30 mil inscritos o mais rápido possível. Beleza? Valeu, falou, tamo junto e até a próxima.